Como se manifesta a Procuradoria em sessão? Eu mantenho o parecer, senhor presidente. Mantido o parecer, doutor Marco Sully, o senhor está com a palavra pelo prazo regimental. Cumprimento o eminente relator, os demais embargadores, estendo também os cumprimentos à Procuradora de Justiça e àquele que ladeia comigo nessa causa, doutor Luiz Eduardo, que foi fundamental para construirmos juntos as teses que submetemos ao crivo de Vossa Excelência. Excelência, o presente recurso de apelação irrompe contra a sentença condenatória criminal exarada da 9ª Vara Criminal, que infligiu ao apelante Raidnon Wilk uma pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias em decorrência do crime capitulado no artigo 33. Antes de avançarmos aqui, eu gostaria de requerer um tanto da atenção, de maneira redobrada, especial de Vossa Excelência, para que possa, então, dedicar-se a prestar atenção nas nulidades e contradições que a defesa vai passar a expor. Insta salientar que a defesa assumiu a causa a posteriori do protocolo das razões de apelação por parte da Defensoria Pública, e ao mergulharmos nos autos, pudemos colher de mão cheia um tonel de nulidades e contradições que não foram objeto de detida manifestação nos autos, nem por parte do Ministério Público, nem por parte da Defensoria Pública e também por parte da decisão de piso hora atacada. A gente conhece um pouco da dinâmica da prática forense, em que muitas vezes, para uma sessão de julgamento como essa, os votos já são confeccionados previamente, vale dizer que por uma assessoria de carreira extremamente competente, mas sabemos também que, obviamente, são submetidos ao crivo de Vossa Excelência, que esses respectivos votos lançam um olhar justamente para as peças processuais das partes envolvidas e da decisão de piso. E, como dissemos, não há aqui, portanto, uma detida análise nessas peças processuais. Caberá à defesa, então, diante dos fatos apontados aqui nos autos, fazer uma confrontação das narrativas. E aqui eu gostaria de destacar inicialmente, começando pelo depoimento de Everton, que é o passageiro abordado na Avenida Tenente Coronel Escolástico, em que, em sede de delegacia de polícia, e vale dizer, ele não foi ouvido em juízo, ele trouxe um depoimento estabelecendo o seguinte, que ele, de fato, foi abordado pela polícia, que a polícia não encontrou drogas com ele e que ele havia ido 2 dias antes buscar R$ 20 de crack com uma hora apelante, e naquele exato instante que a viatura policial o para na subida do Morro da Luz, ele estava indo, por essas coincidências da vida, buscar mais R$ 50 de crack com hora apelante. Aqui também há um ponto a se destacar, que é o depoimento da testemunha policial que conduziu a operação, composta por 4 homens na guarnição, o sargento Amorim, que disse, aos 6 minutos e 20 segundos de um dos seus depoimentos, de um dos vídeos do seu depoimento, que ele chega, faz a abordagem e que este, que foi preso ali no primeiro momento, o Everton, disse a ele que estava indo buscar maconha. O policial afirma isso. E disse ele também que, ao chegar no domicílio do apelante, ele percebeu que o apelante, que estava do portão para dentro, empreendeu fuga pela lateral da sua casa em direção aos fundos. Aos 20 minutos e 30 segundos desse mesmo depoimento dele prestado em juízo, o sargento Amorim muda sua versão, dizendo que, ao verificar a fuga para o destino, ele não percebeu que o apelante deixou dispensar droga e dinheiro. E na continuidade do seu depoimento, aos 8 minutos e 30 segundos, ele volta a afirmar, dizendo que viu o hora apelante dispensar droga e dinheiro. Então, em pouco mais de 20 minutos, ele tem 3 versões sobre o mesmo fato. Primeiro, ele disse que o apelante deixou a droga cair, depois ele disse que não viu, que outros 3 policiais da guarnição viram, e por fim ele volta a dizer que viu. Temos ainda o depoimento da segunda testemunha policial arrolada, o policial de nome Flávio, que tem uma versão um pouco diferente em relação ao fato do hora apelante ter deixado ou não a droga ser dispensada no momento da sua suposta fuga para os fundos da residência. Ele disse que ele especificamente não viu, mas que o sargento Amorim, que é o primeiro depoente, viu. Ora, o sargento Amorim disse que ele não tinha visto especificamente, que os outros 3 viram. Agora, um desses 3, que é justamente o Flávio, disse que não viu.
e que foi o sargento Amorim que viu a dispensa da droga, percebendo aí uma certa contrariedade na versão dos policiais que conduziram essa prisão. Tem um outro ponto também que eu gostaria de destacar, que o sargento Amorim, o primeiro depoente, diz que quando chega na frente da residência do Ora Pelante, ele estava do portão para dentro da sua residência. Inclusive tentando justificar ali que ele fala em quintal, mas na verdade ele quis dizer jardim, como se ele tivesse uma interpretação que para estar dentro de casa você precisa estar dentro de um dos cômodos, desconhecendo o conceito abrangente estabelecido pela Constituição Federal, que casa compreende toda a propriedade útil do terreno, portanto, do portão para frente, para trás, excluindo apenas o logradouro público. Então, ele diz que quando ele chega, Heidmann estava do portão para dentro. O segundo policial diz que quando a viatura chega, esse orapelante estava no meio da rua. E ao avistar a polícia, que ele então empreende fuga para o interior da sua residência. Portanto, Excelência, eis aqui um pouco das contradições colhidas. A defesa passa agora a arguir 4 teses de nulidades, que são nulidades de maneira relevantes presentes nos autos, e aqui não são como aqueles meros formalismos, como o Viveiro de Castro já asseverava em sua obra, que dizia que nas priscas eras do direito, hoje tempo ridículo, se anulava sessões de julgamento do júri por não constar dos autos que o oficial de justiça tinha badalado o sino de convocação da sessão, que era uma exigência ética. Aqui são 4 nulidades fortes. A primeira, a gente percebe que não houve justa causa presente para que houvesse abordagem policial em relação ao passageiro do moto Uber que foi ali abordado na subida do Morro da Luz. Não tinha o que a gente chama aí de fundadas suspeitas baseadas em requisitos objetivos. A segunda nulidade é a violação ao direito da intimidade, no fato em que a polícia, no momento da abordagem, vistoriou o celular dele através das conversas de WhatsApp. A terceira nulidade é a violação ilegal de domicílio sem que estivesse em estado de flagrância e sem que houvesse ordem judicial. E a quarta e não menos importante nulidade é aquela que verifica, se constatada pelo laudo da Politécnica, laudo oficial do Estado, que houve agressões ali à base de tortura cometida pela autoridade policial. Portanto, a primeira nulidade aqui, em que a gente verifica que não houve justa causa que autorizasse a abordagem, o sargento Amorim disse no seu depoimento que a polícia percebeu uma atitude suspeita e um certo nervosismo quando trafegava, fazendo ronda na subida do Morro da Luz, ali no centro de Cuiabá, e que o passageiro do moto Uber apresentou um certo nervosismo e gesticulou com o motorista da motocicleta, ocasião em que eles forçaram, então, a fazer a revista policial. E a gente sabe que é tema pacificado no STJ, que esse Tribunal de Justiça de Mato Grosso também acompanha, que uma busca pessoal deve ser fundada em justa causa, e não por mera atitude suspeita, ou mero nervosismo, ou mero tirocínio policial, o que viola o artigo 240 do Código de Processo Penal. É preciso que a pessoa esteja ou cometendo um crime naquele momento ou na iminência de cometer. E aqui tem um detalhe importante, que os fatos se referem aos 8 minutos e 32 já de fala, e o tempo sempre uma guerra aqui contra nós, que 27 de fevereiro de 2025 é momento posterior ao tema de 506 do STF, que é de junho de 2024. Em junho de 2024, o STF pacificou o entendimento que o porte de drogas para uso próprio até 40 gramas não constitui mais crime, sendo uma mera infração administrativa. E olha o que é interessante, a polícia pega esse Everton, acessa o celular dele, coloca ele dentro de uma viatura policial, desloca com ele lá para o bairro Canjica, alguém que estava ali naquele momento cometendo uma mera infração administrativa, porque foi localizado apenas com 6 gramas de maconha, e, portanto, é a mesma coisa de alguém cometer uma infração de trânsito, a polícia colocar dentro da viatura e fazer ali uma isca para diligências investigativas. A polícia militar não é a polícia investigativa. A segunda nulidade, portanto, é a violação da intimidade no WhatsApp do hora recorrente, do Everton, que é aquele que ensejou, portanto, a prisão do hora recorrente.
A gente sabe que para que haja violação da intimidade no celular no WhatsApp, é preciso que haja mandado judicial. E não há isso. É interessante que os próprios policiais afirmam que viram as mensagens do celular, o hora depoente também, o Everton, que depois apenas em sede de delegacia de polícia. Então, aqui há uma violação séria e que não foi respeitada essa decisão do STJ e que também o TJ segue essa mesma linha. A terceira nulidade apontada aqui é a questão da violação ao domicílio. Não estava ele em estado de flagrância, não estava ele ali sob uma ordem judicial que autorizasse. A polícia, então, chega, um diz que ele estava do portão para dentro, o outro diz que ele estava na rua. Não há nos autos consentimento aqui dado pelo morador para que ele entrasse no seu domicílio. Portanto, um tonel de contradições que esvazia até a seriedade da violação do domicílio. E a quarta nulidade, a violência policial. E todas essas atestadas pelo STJ e pelo STF. Aqui atestada em laudo, e que também não foi objeto. Portanto, a gente chega no ponto em que o direito não permite concessões. A gente sabe que a moralidade administrativa e o respeito à Constituição são limites intransponíveis para a persecução penal. E aqui a defesa invoca, portanto, a teoria do fruto das árvores envenenada. Ou seja, o Estado não pode combater o crime cometendo outro crime. O Estado não pode deixar que subsista essa condenação através de um atalho policial, pois chancelar isso é deixar, então, que o respeito às garantias sejam atropelados. O Estado não pode entender que os fins justificam os meios, mesmo que os meios sejam cometidos à base de tortura. E aqui não se trata de uma mera discussão acadêmica. O artigo 157 do CPP é muito firme ao asseverar que são inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas, bem como as delas derivadas. No caso em tela, há uma conectividade de nulidades que sem as quais não haveria o que a gente está presenciando neste momento aqui. Se não houvesse a abordagem policial sem fundada suspeita, baseada numa justa causa objetiva, não teria sido feita essa apreensão das 6 gramas de maconha. Se não tivesse sido feita a violação à intimidade da conversa do WhatsApp, a polícia não saberia do endereço, haja vista que nessa suposta conversa tinha ali o endereço do apelante. Se não tivesse havido a violação ao domicílio, não teria havido a apreensão das drogas e, portanto, a quarta nulidade aqui também é questão relacionada à violência policial. E a defesa não busca, ao pedir esse reconhecimento da nulidade, que haja um refúgio à impunidade. O papel da defesa aqui não é criar essas nulidades, todas elas estão presentes nos autos desde o primeiro dia, só não foram objeto do filtro necessário. Passou por todas as autoridades, do delegado ao magistrado, e coube a este advogado, num trabalho artesanal de compulsar o processo, lumiar com uma lanterna e trazer à luz as vozes excelentes. Uma vez superadas as nulidades, a gente entra no mérito também... Doutor Marco Túlio, só para seu controle, o senhor dispõe de 2 minutos. Então, estou acompanhando aqui, excelência. Obrigado. Então, uma vez que a defesa avança nas teses de mérito aqui, só por amor ao debate, a gente compreende que a questão do mérito é mero apêndice diante de nulidades tão flagrantes. E aqui no mérito a gente pede que seja reconhecido que foi juntada a perícia, tanto do celular do apelante, quanto do celular do Everton, 23 gigas de arquivo e numa uma única conversa, numa única foto, nem entre o apelante Everton e nem o apelante e qualquer outra pessoa que possa imputar ele uma suposta traficância. Pois bem, excelência, a gente entende aqui, eu trago à baila, inclusive o entendimento da própria desembargadora Joanita, que semanas atrás concedeu uma liminar no habeas corpus, reconhecendo uma conduta policial que gerou relaxamento da prisão, inclusive no mesmo bairro Canjica, próximo à casa aí do apelante, atendendo um pedido feito por nós. Diante do exposto, excelência, diante de todas as contradições apontadas, diante de todas as nulidades apontadas, a pergunta que eu deixo aqui para que os senhores respondam é a seguinte: será que o depoimento dos policiais que embasou essa condenação é coeso e harmônico com o conjunto probatório, conforme assentou a sentença de piso? Portanto, a defesa requer preliminarmente o reconhecimento
da nulidade, anulando todo esse julgamento. Em relação ao mérito, a defesa pede, nos termos do artigo 386, inciso 7, a absolvição pela falta de provas nos termos do que dispõe o CPP, pela falta de idoneidade aqui, de credibilidade dos testemunhos policiais. E, por último, ainda aproveitando o tempo que nos resta, diante da complexidade e daquilo que foi dito em depoimentos de mais de 1 hora, se for o caso, por prudência, que peça vista aquele desembargador que achar necessário. E, por fim, a gente deixa, para que seja também compulsado depois, o RESP de São Paulo, julgado pelo STJ, de número 1.966.105, num caso extremamente semelhante ao nosso, em que houve a nulidade do julgamento. Aspiro e espero dessa forma. Muito obrigado.